Muito bom dia, gurizada medonha. Um domingo abençoado para todo mundo aí, depois de uma cachapada, uma derrota cachapante do Internacional para o Corinthians, ontem, no Itaquerão, na Neoquímica Arena, Corinthians 4, Internacional 2, Inter saiu perdendo, a Inter saiu perdendo, conseguiu empatar, virou o jogo, tomou a virada, e aí tem muita coisa para se conversar dessa partida. Vamos aos fatos. Eu sou colorado, adoro o Internacional, sou um torcedor de muito tempo do Internacional e vejo muitas coisas erradas na imprensa quando fala de arbitragem. A gente está sendo lesado em vários jogos, contra o Fortaleza, contra o Palmeiras, contra A, B ou C times. Tudo bem, a gente tem que entender, mas vamos aos fatos. O Internacional está reclamando da arbitragem, que a arbitragem foi a responsável pela derrota do Internacional. A gente tem que ser lúcido, transparente com o torcedor, com todos nós ou com quem assiste os vídeos de qualquer influenciador, de qualquer pessoa que tem o poder de manipular a opinião pública, certo? O Internacional não vem jogando bem há muito tempo. O Internacional não ganhou uma partida fora esse ano. O Internacional começou com o Flamengo, jogou uma partida medíocre, se defendendo 90 minutos para não perder para o Flamengo, que é infinitamente superior ao time do Internacional. O Internacional, o goleiro do Flamengo, não fez uma defesa em 90 minutos. O Internacional jogou contra o Fortaleza fora de casa. Não conseguiu ganhar do Fortaleza, que estava também com 5 ou 6 desfalques naquela partida. O Internacional jogou contra o Grêmio, quase perdeu o jogo para o Grêmio, empatou, dentro de Porto Alegre, mas fora de casa. O Internacional perdeu para o Corinthians. O Internacional empatou com o Bahia, fora de casa, pela Copa Libertadores da América. O que vocês esperam? O Internacional pariu uma bigorna para ganhar de 1-0 do Maracanã, um time da terceira divisão do futebol brasileiro. Conseguiu fazer um gol mísero. Não conseguiu, teve que abrir mão e colocar Alan Patrick dentro de campo no segundo tempo para conseguir jogar e tentar fazer um gol naquele time. Então não adianta o Roger vir para as coletivas e falar bonito, porque ele fala muito bonito, ele é um profundo conhecedor de futebol. Eu admiro o trabalho de Roger Machado e eu sou um dos defensores de Roger Machado. Eu sou um que lutei, que dizia para ele ir para o Internacional contratar, que ele tem um conhecimento fantástico de futebol. Mas eu não sei o que acontece com esse rapaz, que chega num período do trabalho dele e o trabalho começa a cair. Eu não sei se os jogadores cansam, porque ele é um cara que é metódico, ele é repetitivo, e na vida tudo, a prática faz a perfeição. Tu não chega a um determinado local se tu não pratica. Então ele faz, ele é incansável, e eu acho que o jogador enche o saco. Quando tu trabalha com medalhões, como o Internacional tem, os jogadores eu acho que acabam cansando e enchendo o saco do trabalho do Roger Machado. Essa é a minha realidade, acompanhando o Roger Machado há muito tempo. E quando ele foi demitido do Grêmio, eu falei no vídeo anterior, em 2017 ou 2016, ele tomou uma chacoletada, 4 ou 5 partidas que ele tomava 3, 4 gols por partida e não conseguia solucionar. Foi quando o Renato Portaluppi entrou e solucionou o problema da defesa, colocando o Kahneman de zagueiro, que foi contratado para ser lateral esquerdo do Grêmio e acabou jogando na defesa. E ali o Grêmio conseguiu começar a jogar bem na defesa, suprir as deficiências na defesa, não tomar mais gol, e aí começou a ganhar jogos e o Grêmio parou lá, foi campeão da Libertadores, etc e tal, por um time que o Roger montou. Ele é um grande treinador, mas as coletivas dele, ele não aceita crítica, ele não sabe o que está acontecendo com o time do Internacional. E os torcedores do Internacional estão sendo induzidos a discutir uma arbitragem que foi caótica, patética. Sim, foi. Mas há quanto tempo o Internacional é prejudicado por árbitro contra o Corinthians? O Internacional é prejudicado por árbitros em 2005, quando perdeu um campeonato para o Corinthians. Em 2019 ou 2020, quando perdeu outro campeonato dentro do Beira-Rio para o Corinthians, com um pênalti marcado e revisado e tirado. O que a direção do Internacional esperava? Que a direção do Corinthians ia esperar o Internacional com flores, com champanhe, com uísque, com cerveja, com canapé, com
etc e tal, e o Internacional ir lá e fazer 3-0 no Corinthians e voltar para Porto Alegre. Não, gente, é guerra. O Inter tinha que estar preparado para a guerra, para condicionamento de arbitragem. Quem é que deixou isso? Quem é que colocou esse juiz patético, irresponsável, péssimo? Mas quem é que elegeu o presidente da CBF? O Internacional, o presidente internacional, Barcelos, elegeu o presidente da CBF, então assuma os teus erros. O Internacional tem que assumir os erros. Se tu não sabe por que perdeu, tu vai continuar perdendo. Se tu não sabe por que ganha, tu tem que avaliar por que tu ganha e por que tu perde. E o Inter tem que saber por que tá perdendo. O Inter não tem jogado nada há muito tempo. Mas a gente se ilude. A gente não. Eu não me iludo. E por isso que eu digo, por isso que talvez eu não tenho tantos seguidores, porque eu falo a verdade. Eu falo o que a pessoa não quer ouvir. Às vezes quer ouvir, às vezes não quer. Mas tu não pode se iludir, sentar em cima de uma mesa, atrás de um computador, atrás de um celular, de uma câmera e fazer um vídeo e dizer o que eu quero ouvir. Vamos contratar o A, o B, o C, o D, o F. O Inter não tem dinheiro, o Inter está quebrado. Por que não vem os influenciadores digitais dizer nós não temos dinheiro para contratar, o Inter tem que fazer mágica. O Inter só vai se solucionar quando for SAF, porque não tem dinheiro mais. Acabou o dinheiro. Como é que tu vai contratar? Se tu perde jogador, tu não consegue competir com o Bahia, tu não consegue competir com o Atlético, tu não consegue competir com o Cruzeiro em contratação, com o Palmeiras, com o Flamengo. Onde é que a gente quer chegar? Ilusão, utopia. Utopia já é a vida que a gente vive nesse mundo, uma matrix, uma mentira. Agora tu quer viver uma mentira dentro do futebol? O Inter não tem jogado bem. E aí vocês me explicam, se o Bruno Henrique não tivesse sido expulso, o Inter teria tomado a virada igual. Porque é coisas que o Roger tem que entender. O Roger arquivou jogadores, jovem. O Roger arquivou jogadores porque ele é muito duro. Não se iluda com a cara do Roger, a cara mansa, aquela palavra mansa. Ele é muito rígido e ele não aceita determinadas coisas. Iago Noal não vingou com o Roger, um baita meia. Que deu o Gabriel Carvalho. Que deu o Tabata, que às vezes dele. Por que insistir com o Ener Valencia? Um cara nulo, um cara que não quer jogar no Internacional. Você quer para mostrar, para depois vender numa venda milionária, tentar recuperar o dinheiro que o Inter gastou, essa fortuna, 1,5 milhão. Olha a diferença de Ener Valencia e Yuri Alberto. Olha a diferença de Yuri Alberto e Ener Valencia. Ele não joga nesse esquema do Internacional de Roger, não adianta insistir. Ele não é centroavante fixo dentro da área. O Roger não consegue entender isso aí. Por que o Inter está buscando um Alário? Por que dispensou o Alário e agora está buscando um cara igual ao Alário? Essas coisas a gente não consegue entender no futebol. A gente não vai entender. O meio de campo do Inter é velho. O Inter tem que entender que Ronaldo não é a substituição para o meio de campo. Ele é um jogador comum. Senão o Flamengo não teria sido dispensado. Foi criado na base do Flamengo, mas foi dispensado. Porque não tem futebol para ser titular. Essas coisas têm que ser entendidas. Essas coisas alguém tem que vir falar. A defesa do Inter tá vazando pelo lado do Bernabéu, ó. Por que o Roger não conserta? Um time que se defende bem, ataca bem. Mano Menezes está tentando corrigir a defesa do Grêmio, porque depois que estancar o Grêmio de tomar gol, vai tentar fazer gol. Mas primeiro tu não pode tomar. A defesa do Internacional ontem foi patética. O Internacional jogou melhor todos os influenciadores digitais. Você pode procurar aí quem conhece Vaguinha, fulano, Beltrano, Ciclano, não vou citar os nomes. Estão dizendo que o Internacional dominou o Corinthians nos 30 aos 45 minutos. Ok, o Internacional fez 2 gols dos 30 aos 45 minutos e uma bola mais que o Wesley chutou e o goleiro Hugo tirou para escanteio, para lateral, para defesa, retirar, não lembro o lance. Mas nesse período, o Corinthians teve 3 chances de gol dos 40 aos 48 minutos. 3 chances. O goleiro do Inter, vão lá e olhem os vídeos. Utopia. A gente não vive de utopia. Meu canal não vive de utopia e não vai viver. Eu não passo pano quente em ninguém. Adoro o Roger. O Inter está sendo mal treinado. O Inter está jogando mal. Se ele não achar soluções, infelizmente, o Brasil não suporta. Nós não suportamos, que nós estamos há mais de 40 anos atrás de um título nacional. Agora, o ano passado, o ano retrasado, com o Cudê, fez um campeonato, foi quase para a final, no outro ano sucumbiu.
Mano Menezes assumiu, o Internacional foi vice-campeão brasileiro, não sucumbiu. Roger Machado assumiu, o Internacional foi lá em quarto, quinto lugar, depois da tragédia no Rio Grande do Sul, sucumbiu. O que a gente vai esperar? Vou fazer uma pergunta para você. Vocês esperam que o Internacional vai ser campeão brasileiro? Vocês esperam que o Internacional vai ser campeão da Copa Libertadores da América? O Internacional tem uma parada duríssima. O Inter vai perder para o Atlético Nacional. Porque o Inter vai dar o meio de campo para o Atlético Nacional. E não tem jogador, está cansado. O meio de campo é velho, como eu falei. Fernando, 37. Bruno Henrique, 38, 37. O Alan Patrick, 33. Dá 100 anos. Agora o Alan Patrick ainda fora do jogo. E quando é que o Roger vai entender que esse Romero não é meia? Ele não foi meia do Botafogo, ele não foi meia no time de origem. Por que que Roger insiste em botar na meia? Foi um desastre ontem. Um desastre. Alguém tem que confrontar Roger e perguntar nas coletivas isso aí. Agora, tu vir pra rede social culpar a arbitragem da derrota do Internacional, eu não faço mais isso. Eu não faço mais isso, porque ontem era para esperar uma guerra. E o Internacional sucumbiu. Técnico que foi na seleção fracassado, deu um chocolate em Roger Machado, e a gente tem que aceitar. Aceita que dói menos, é isso que a gente tem que ser, senão tu não cresce na vida. Lambe as feridas, conserta e arruma. O Internacional não estou uma bola gol no segundo tempo com o Corinthians. O Internacional quer ser campeão brasileiro fazendo isso? Esqueçam. Inscreva no canal, deixa o gostei, beijo no coração, fique com Deus, um domingo abençoado para todo mundo. Só nos resta, Colorado, secar que o Grêmio não passe o Internacional na tabela de classificação, só isso.